Olá, sejam muito bem-vindos ao Amigo Cast, o podcast do Amigo de Negócios. Mais um episódio aqui dentro do Inter Summit. Esse é um evento maravilhoso sobre empreendedorismo, negócios e investimentos jovem. E eu estou aqui com uma convidada super especial, Rafaela Campos, que trabalha na XP. Ela vai contar um pouquinho sobre esse olhar da XP para a juventude nesse evento tão especial e contar um pouquinho sobre carreira, enfim, vai ser um bate-papo muito legal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Prazer é todo meu. Queria que você começasse contando pra gente quem é você, de onde você vem, conta um pouquinho. Legal. Então, meu nome é Rafaela Campos, eu sou coordenadora comercial, tá, do time de assessoria exclusiva da XP Investimentos. Legal. E para mim esses eventos, eles são muito simbólicos, né? Eu entrei na XP Investimentos com 24 anos, através de um evento desses, né? Um evento lá em São Paulo, que buscava jovens profissionais. Eu sou engenheira mecânica de formação, não pensava inicialmente em mercado financeiro, fui num evento desses, conheci a XP e entendi que ali poderia ser uma possibilidade de carreira para mim. Então, estar num evento desses com jovens simboliza muito, porque hoje eu olho na XP exatamente para esse grupo, né? Então, eu olho para jovens profissionais que acabaram de se formar ou estão ali ainda no final da faculdade ou no meio da faculdade e querem ingressar no mercado, né? Hoje a gente tem uma esteira de formação muito forte dentro da matriz da XP Investimentos. A gente consegue desde ajudar a tirar a primeira certificação, realmente orientá-los e formar a carreira. Então, para mim é muito simbólico porque eu fui essa jovem, né? Eu entrei na XP com 24 anos na assessoria de investimentos, fiz toda a esteira que a gente fala de assessoria de investimentos e depois de mais ou menos uns 2 anos e meio, virei team leader primeiro e fui fazendo as escadinhas de liderança até que hoje eu sou manager aqui da assessoria exclusiva de Curitiba, da matriz da XP, e já trabalhei nesse mesmo projeto em São Paulo, né? Então eu morava em São Paulo, fui a convite da XP para Ribeirão, para atuar num projeto semelhante a esse, e vim em fevereiro aqui para Curitiba, para a gente conseguir aí capitanear, crescer nossa operação, olhando para essa cidade que, poxa, é super importante para o país e tem ali jovens profissionais incríveis, né, de excelentes universidades. Então, Rafaela, olha, eu vou dizer para você, conversando contigo, só esse pedaço aqui, eu já tenho tanta pergunta para fazer para você, mas vamos lá, vamos ver, vamos destrinchar essas perguntas. Rafaela, eu também sou apaixonado, ficcionado por esse tema, investimentos. Eu comecei lá na época do Gustavo Cerbasi ainda, lendo os livros dele, me apaixonei. Depois veio Thiago Nigro, Natália Arcuri, veio tantos outros, né? Eu queria saber o seguinte, a partir desse boom aí, influenciadores digital, você acredita que veio mais jovens a olhar para esse segmento diferente? Totalmente. A internet, né, como um todo, hoje a gente olha o Instagram, LinkedIn, mas principalmente Instagram, TikTok, ele possibilita um acesso, muita gente está falando sobre essa temática, né? A gente viu ali desde 2019 um crescimento muito importante, né, na quantidade de investidores que a gente tem na nossa Bolsa de Valores, mas a gente ainda está muito aquém, longe, né? Muito aquém dos países desenvolvidos, né? É verdade. Então a gente ainda tem um espaço de crescimento muito forte. Esses influenciadores, eles foram muito importantes, eles são muito importantes. Eu só costumo brincar com a galera, então eu falo lá com os meus assessores, com o nosso time, e falo com o pessoal de casa também, só cuidado com o influenciador que você segue. Isso que eu ia falar. Porque tem que separar ali, eu costumo falar que assim, tem muita coisa legal na internet, muito conteúdo de qualidade, mas tem muito conteúdo ruim. Inclusive, a gente teve ali na primeira palestra, hoje eu assisti um pouquinho, porque eu tô no stand, mas assisti um pouquinho, o Matheus Lombardi, que é o nosso CEO da Infomoney, né, que é do grupo XP Inc., ele falando que hoje conteúdo é commodity, né? Assim, verdade. A gente consegue acessar por diversas canais, formas, então tem muito conteúdo. A grande diferença hoje pro jovem é o jovem que consegue absorver, consegue distinguir esse conteúdo, né? Consegue ser curioso. Porque eu acredito que a gente está num momento de mais conteúdo, a gente nunca teve tanto conteúdo, mas ao mesmo tempo, se a gente talvez questionar alguns jovens aí, eles não leram um livro esse ano, ou não escutaram um podcast legal. Então, assim, tem muito conteúdo, mas o conteúdo bom ainda raso, né? Tá sendo consumido? Essa é uma questão que a gente precisa começar. Legal. Tá. Então, perfeito. A gente já sabe que tem que ser um aficionado para aprofundamento. Quero fazer aí um curso, quero ser assessor de investimento da XP. Qual é o caminho que você sugere? Primeiro estudar uma faculdade? O que você sugere melhor? Legal. Hoje, quando a gente fala da matriz da XP, a gente não tem nenhum critério
técnico excludente, tá? Legal. Assim, o que a gente olha muito? Tem que sim ter o interesse pelo mercado financeiro. Sim. Não adianta você não gostar desse tipo de conteúdo. A certificação para a matriz da XP, ela é a CPA 20, mas ela não é obrigatória quando você inicia o processo, tá? Ela é obrigatória depois que você já foi selecionado, a gente te dá um prazo, e inclusive a gente te dá o curso para que você consiga tirar a sua certificação. Então, depois que você assina a nossa offer, a gente fala que normalmente ali a gente te dá uns 20 dias ali entre a offer e a primeira semana de atuação para você tirar a certificação com o respaldo do nosso time. Então, para o jovem que, poxa, quer ingressar nesse mercado, quer fazer parte do time de assessoria da XP, minha dica número 1, tem que ter interesse, então acompanha ali um podcast legal, acompanha conteúdo, acompanha a nossa plataforma Infomoney, acompanha, a gente tem dentro do site da XP o Expert XP, né, que são várias notícias ali que a gente passa ali de conteúdo de mercado financeiro. Acompanha isso, a gente tem as vagas abertas ali no LinkedIn, a gente tem ali no stand também várias coisas legais, se inscreve, conversa com a gente, que a gente vai entendendo. E aí, o jovem ele tem que ser curioso, tem que ter muita determinação, brilho no olho, aquela vontade realmente de aprender. Inclusive, o mini curso, né, o workshop que a gente vai falar exatamente disso, assim, existe o hard skill, que é o conhecimento técnico. Ele é importante, mas ele não é nada sem o soft skill. Sem dúvida, sem dúvida. No início de carreira, às vezes o jovem confunde. Exato. Mas assim, no início de carreira, mesmo que você tenha algum hard skill, ele é um hard skill de faculdade, você não tem a prática. Então assim, você não vai ter muito hard skill, você precisa olhar para o seu soft skill, que é ter uma boa oratória, ter uma boa comunicação, ter uma inteligência emocional ali razoável, né, dado a sua idade, não vai ser uma excelente inteligência emocional, mas assim, ter uma inteligência emocional, uma adaptabilidade, isso que a gente mais olha, e aquela vontade de crescimento, legal, sabe? E a XP estando neste evento, ela olha para o jovem sabendo que ele é o profissional do futuro? Totalmente. Ou do presente, na verdade. Do presente também, assim, a gente não pode cometer nenhum tipo de etarismo, né? A gente não pode falar assim, o profissional jovem é melhor do que o profissional um pouco mais velho. Mas a gente entende que a gente tem que ter um cuidado, sim, com essa geração que tá vindo. E a gente vem num evento desses, a gente consegue capturar jovens interessados, porque a gente tá falando de um sábado, agora são o quê? 4h20 da tarde? Né? 4h30. Poxa, são jovens que estão aqui, cara, falando sobre empreendedorismo, sobre investimentos, sobre marketing digital, sobre IA, sobre Big Data. Então, a gente realmente, assim, a gente sabe que são jovens interessados, a gente olha com muito carinho para essa geração e a gente entende que são ali os nossos diretores, os nossos coordenadores, os nossos líderes do futuro, né? Daqui 10, 15 anos, são esses jovens que vão estar fazendo a nossa empresa. Sim. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Mas eu vejo você é jovem também. E você me contou a história toda aí para chegar até onde você está. Você pudesse falar um conselho para esse jovem. Você falou aqui a questão mais de hard skill, soft skill, mas a questão da paixão. Você acha que primeiro tem que começar pela paixão? Ele tem que se apaixonar pelo mercado financeiro? Sim, eu acho que ele tem que ter um interesse genuíno pelo mercado financeiro, mas mais do que isso, assim, ele tem que ter uma paixão por aprender, por gostar de aprender. Isso, eu sinto, às vezes, um conceito, aí é uma opinião minha, acho que algumas pessoas podem discordar, mas essa questão de, poxa, eu preciso achar aquilo a minha vocação. Às vezes eu sinto muitos jovens mudando muito, então, por exemplo, de 6 em 6 meses eles mudam de emprego, de 1 em 1 ano eles mudam de emprego, porque eles não encontraram a vocação, aquele ideal. Cara, a vocação é importante, mas nem sempre, eu costumo brincar que ela não vai estar tão clara assim. Não vai ter um belo dia que você vai abrir a janela e, nossa, o sol vai brilhar e você vai, essa é a minha vocação. Sim. Porque muitas das profissões que vão existir no futuro, elas nem existem hoje. Então, é muito mais sobre você ter uma disciplina, você gostar da empresa. Então, uma coisa que eu falo, mais do que achar aquela posição perfeita, e nenhuma posição vai ser 100% perfeita. Normal. Acha a empresa que você se identifica com a cultura, né? Então, quando eu olho para a XP Investimentos hoje, para a XP Inc., e eu vejo sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor, foco no cliente, são valores que eu me identifico. Eu me identifico com a cultura. Então, eu estando dentro daquela companhia ali, eu sei que eu vou galgando ali meu espaço com muita disciplina, com muita determinação, e vou encontrando aquilo que eu consigo fazer, né? Eu falo que é muito sobre faça bem aquilo que você foi contratado para fazer
E mais do que isso, não deixa nenhuma empresa ou nenhum chefe determinar quão bom ou quão mau profissional você é. Seja um bom profissional, independente do ambiente que você tá. Se você tá numa empresa, num lugar que você tá indo pra ser um mau profissional, é hora de parar. Porque assim, o seu profissional, isso é a sua referência. Daqui 15, 20, 30 anos, eu quero que as pessoas que trabalharam com a Rafaela falem, caramba, tipo, ótima profissional. Então, faça um bom trabalho que você vai, as coisas elas vão acontecendo. Eu vejo uma ansiedade muito grande e eu sou super ansiosa, tá? Assim, eu acho que a nossa geração, eu tenho 30 anos, então eu sou um pouco, sou nova, um pouco mais velha que a turma aqui, mas a nossa geração é muito ansiosa, com essa questão de vocação, de não tô me encontrando, não tô me encontrando, e ela não aproveita o agora, não aproveita a jornada. E se a gente ficar mirando existe um ponto lá no fim não existe, porque na hora que você chega lá, você vai querer mais. Mas é isso que você acabou de falar, é muito legal, porque eu gosto sempre de falar para os jovens, quando eu dou treinamento, enfim, o quanto ele poderia valorizar essa jornada, que essa jornada traz a felicidade, traz resultados, traz conexões, traz tudo. E eu acho que isso é muito importante para uma pessoa que vai chegar ali na frente, vai ser diretor. Os grandes diretores hoje, Rafaela, se você tiver concordar comigo, eles passaram por tudo isso. Sim. Passaram por conexões valiosas, lugares, experiências significativas. E aí eu queria que você contasse para mim qual é o olhar da XP para o ano que vem, por exemplo. Porque você falou de cultura. Eu sei que a XP tem uma excelente cultura, maravilhosa. E o que vem por aí nesse mercado? Não, perfeito. A XP é uma empresa de pessoas, né? A gente costuma brincar lá dentro que quem não gosta de pessoas não vai gostar da XP Investimentos, assim, porque o nosso foco, né, o nosso foco no cliente, e a gente hoje tá indo para uma jornada, não que a gente não tivesse no passado, mas a gente entende que o produto de investimentos, então o CDB, a renda variável, o fundo de investimentos, todas as plataformas distribuem hoje em dia, né? É verdade. Existiu sim, a gente fala que são ondas, né? Existiu ali a nossa onda de distribuição, que a gente distribuía muito mais produtos que a concorrência, mas hoje a gente olha para uma jornada muito mais de qualidade e excelência com o nosso investidor, né? Então, priorizando essa excelência, essa qualidade, é realmente você ser o planejador financeiro 360 desse cliente. E óbvio, a gente está olhando para a empresa muito para a parte de tecnologia, como que a gente consegue, de fato, atrelar essa tecnologia a essa nossa qualidade, né? Então, é muito isso que a gente está olhando pro ano que vem e, obviamente, expandindo ali nossos times. A gente também entende. Muita gente pergunta isso, é curioso. Com a inteligência artificial, a profissão assessoria de investimentos vai acabar? Quando você vai no médico, você quer falar com um computador, né? Ou você quer falar com uma pessoa? É o seu financeiro, você quer uma pessoa que você confia, você quer olhar no olho da pessoa. Então a gente acredita sim que o bom profissional, ele sempre vai ter espaço para ele e que essa relação de finanças, de planejamento financeiro, que é muito mais do que investir num CDB, entender toda a jornada financeira do cliente, os objetivos de vida. Precisa de uma pessoa ali para fazer esse intermédio. Legal, legal. Queria que você deixasse uma última mensagem para as pessoas que estiveram nesse evento, mas também aquelas pessoas que vão assistir, jovens, enfim. Perfeito. A gente falou muito de carreira, né? Eu costumo brincar que carreira, ela não é uma linha reta, né? Assim, tem os altos e tem os baixos em qualquer carreira, pessoal. A gente tá muito acostumado a ver no Instagram só a parte bonita, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. É verdade. Curtam a jornada. Entendam que, assim, principalmente no início da carreira, você vai passar por momentos de dúvida, por momentos de ansiedade, por momentos de dificuldade. Se você ficar pulando de galho em galho, não, tá difícil aqui, eu vou pro outro lado. Você vai passar ali 5, 6, 7 anos e você vai ter só andado para um lado. Você não vai ter crescido. Muita gente fala pra mim assim, Rafaela, você tem, 30 anos, recém-completados, inclusive. E falam, nossa, mas você tem 30 anos, como que foi sua jornada? Eu fui disciplinada, assim, óbvio. A XP tem muitos pontos positivos, mas eu também já me frustrei, já achei que eu deveria, nossa, isso aqui não foi certo comigo, ou não, tá muito difícil, não gostei do que meu chefe falou. Se eu tivesse desistido, talvez eu só teria ido pro lado e não teria conseguido, né, ir dando os próximos passos de carreira. Então é isso, assim, curta a jornada, tenha resiliência, inteligência emocional, as coisas acontecem, pessoal. Maravilha. Eu vou deixar um presente
do nosso Amigo Cash pra ti. Pô, no script tinha presente, que beleza. Você gosta de café? Adoro. Tem aí um café, tem a nossa Olha, vou até mostrar aí, pro pessoal aí, nossa ó. caneca, muito bacana, personalizada. Gente, olha, eu tomo café o dia inteiro. Ai, que Eu bom. falo que se a pessoa ainda não tá tomando café no mercado financeiro, Você já está convidado para participar sempre do Amigo Cash. O canal Amigo de Negócio é aberto para XP, para ti. E eu queria que você só deixasse os seus contatos para as pessoas pudessem conhecer um pouco mais do seu trabalho. perfeito. No LinkedIn eu estou como Rafaela Campos, tá? XP Inc. E no Instagram, rafaela.acampos. Maravilha. Vou deixar aqui também nos encartes para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho dela. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.